licença, já volto. A proposta é falar sobre o fator de transferência, da sua ação, uma experiência que eu tenho, que acho que alguns de vocês também estão tendo e outros terão, que é muito interessante. O fator de transferência eu conheci em 96. Não o fator de transferência da ForLife, mas o fator de transferência em si, produzido aqui no Brasil, extraído do colosso bovino, e era somente do colosso, não era essa união feliz que a ForLife fez. E até então, para você conseguir esse fator de transferência, você tinha que cadastrar na Fiocruz. Eram pouquíssimos médicos que se cadastravam lá. Para conseguir também era difícil, não era uma coisa fácil, porque os cientistas produziam não em escala da Fiocruz, e sim para alguns médicos que solicitavam que eles tinham que parar com o trabalho deles, desenvolver e depois continuar e servir esses médicos. Como tinha cadastrado, eu estava recebendo. E aí eu já fui conhecendo um pouquinho mais sobre o fator de transferência, né? O fator de transferência, até o próprio nome já está dizendo, são moléculas que são transferidas para um corpo para o outro e faz a ação que o próprio Domingos disse aqui no começo da palestra dele. E não há rejeição nenhuma com essa transferência de um corpo para o outro. Mesmo porque esses fatores de transferência, eles são ditos nutracêuticos, eles não são medicamentos. E isso é mais aceito pelo nosso organismo, independente da dose. Se for uma dose mínima, uma dose máxima, não há problema nenhum. Não existem os seus efeitos colaterais. Ou seja, a química inorgânica realmente acompanha os remédios laboratórios. Sim. Depois que desassociar. Né? Mas por enquanto eu só estava conhecendo o fator de transferência. Então, vamos trabalhar com os fatores de transferência. Existiam outros produtos, mas me interessou muito o fator de transferência. Tanto é que eu fui ao Rio de Janeiro, fui lá na Fiocruz, conhecer o que era o fator de transferência. E na época eu estava saindo da alopatia e indo para a naturopatia, né? Então interessado por tudo. Muito bem, aí comecei a trabalhar com o fator de transferência e sempre usando os marcadores biológicos que eu uso muito, que são os linfócitos do timo, linfócitos do baço, para a gente não parando o que está o sistema imunitário nosso, né? É um bom parâmetro. Existem outros, mas é um bom parâmetro. Muito bem. E comecei a entender que os linfócitos subindo, havia uma melhora, né, orgânica da doença ou até da melhora imunitária, das autodefesas, e você conseguia dar um passo a mais do que você antes não conseguia perante um tratamento. Então, muito interessante. E isso perdurou até em julho, quando recebi a visita do Domingos, e vindo do Luxemburgo, e com a informação deste fator de transferência, que ele já contou toda a história, e com aquela porcentagem, que é aquela porcentagem que eu também não tinha nos estudos do fator de transferência até então, essa porcentagem fixada pelos cientistas. Bom, para mim foi uma surpresa, nossa, que ótimo, se eu tinha já um fator de transferência, que eu tinha já uma ação boa, bem satisfatória na evolução dos tratamentos, com esse então
deve ser uma coisa bem melhor. E, obviamente, obrigado. E, obviamente, eu comecei a trabalhar. A trabalhar com o quê? Eu comecei a trabalhar com o que mais ele age, nas doenças autoimunes. Né? Então, doenças autoimunes é muito vasto, porque se você pegar todas as infecções fúngicas, viróticas e bacterianas, e é imenso. Você pegar todas as alergias que a gente conhece, são doenças autoimunes. Se você pegar todas as doenças reumáticas que existem, artrite reumatoide, eritema nodoso, etc. Todas são autoimunes. É o caso que acometeu a fada, por exemplo. E você pegar os cânceres, todos os tipos, as depressões, são tudo autoimune. Então, poxa, você vai agir numa gama muito intensa de doenças, né? E carece porque você precisa que o teu corpo reaja contra a doença e não a química reaja para você. Então é interessante. Então comecei a me empenhar para pegar os produtos da Forlife e começar a entender um pouco melhor, porque como eu só conheci o fator de transferência no Colosso Bovino, eu comecei a entender o que os cientistas lá estudaram e propuseram. Além de fazer essa união da molécula do colostro e do ovo, ele ainda, para obter essa porcentagem a mais, ele incrementou com a parte fitoterápica. Aí ele utilizou o cogumelo do sol, que é o Garrix blaser, ele utilizou o aloe vera, a equinácea e outras ervas indianas, pesquisadas, ou seja, tudo que havia na ciência e aumentava a imunidade, eles procuraram utilizar, tendo cuidado máximo de ser do nutracêutico, sempre, porque a gente não vê química nessa história. E chegou a esse nível. Então, fantástico, porque quando a gente vai tratar de alguém, se você pegar alguém debilitado e propuser um aumento da imunidade, é uma história. Quando você pega alguém sadio e propuser um aumento imunitário, obviamente é uma outra história. A gente tem que entender isso. Se pegar uma pessoa sadia para aumentar a imunidade dela, você vai levar menos tempo e não precisa de uma carga tão aumentada do que pegar uma pessoa debilitada. Então, cada um responde de um jeito. E é assim que eu observo isso durante meus 25 anos aí de formado. Todos nós temos uma digital, obviamente somos todos diferentes, né? E cada um reage de um jeito. Então, a gente pode perceber que cada pessoa vai ser uma história nessa nossa empreitada para o aumento da imunidade. Nós poderemos ter um parâmetro, mas nunca um igual ao outro. As comparações não são tão assim fidedignas, não. Podemos sim ter uma base, mas nunca um é igual ao outro. Não tem jeito, porque ele tomou 10 dias, aumentou a imunidade, o outro vai tomar 10 dias também para aumentar a imunidade. Não é bem assim, não é? Então a gente não pode se surpreender com isso. E sim, um contexto. Temos que tratar esse contexto. Visto que os fatores de transferência têm esse alvo de atingir realmente o que nós precisamos das nossas autodefesas. Onde no mercado, principalmente no mercado nacional, é o mercado da química, que a tendência é na produção de medicamentos paliativos e não curativos. Então deixa muito a desejar para a gente profissional como a gente agir.
Hoje mesmo eu estive lá no hospital vendo uma hepatite C e quando eu olhei na papeleta, ver a prescrição que estava lá, não tinha um medicamento curativo. Todos eles, a lista toda, que era bem grande, todos eles paliativos. Então você fica sentido por praticamente não está podendo fazer alguma coisa a mais por aquela pessoa, né? E com o fator de transferência, obviamente, isso aí já é uma outra história. E lá fora, a gente percebe, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, que a tendência é essa. Os estudos que a gente acompanha é bem voltado a isso. E só a nível nacional que a gente não vê tanto. Então, mas a gente chega lá também. Porque isso é tendência mundial, não tem jeito da gente frear isso. Eles tentam, perseguem, põe na televisão condenando tudo. Mas são matérias pagas. Chega uma hora que... São matérias pagas. Mas a ciência vai vencer. Pode ter certeza disso. Não tem jeito de não vencer. Porque nós trabalhamos hoje com resultado. Mas a grande máfia, né? Não pode matar, tem que ficar vivo que é para consumir, né? Então, de moleta, droga, maneta, perneta, mas não pode morrer. É para poder continuar. Cada um sobrevive como pode, né? Tem quem sai de cima, tem que vai para isso. E a gente tem que aceitar. Mas a ciência é muito bonita. Eu até não gosto da palavra médico, medicina, isso fere um pouco, justamente por isso. Eu gosto da palavra da ciência, porque a ciência ninguém mexe nela, é maravilhosa, né? Muito linda e está ascendente. E eu acho que é por aí que a gente tem que percorrer esse caminho. Então, quando eu fui começar a entender sobre os fatores de transferência, que eles começaram a introduzir fitoterápicos, minerais, aminoácidos, dentro do fator de transferência, atingindo esses níveis de aumento de imunidade, e eles começaram também com a tendência de criar fatores de transferência para específicos.